Oi, tudo bem? Bom, se você nasceu entre 1981 e 1996, você faz parte da geração Y, ou Millennials, como alguns gostam de chamar, né? Deixa eu colocar minha blusa aqui. Bom, e por que eu tô falando disso? Porque a nossa geração, eu nasci em 1996, tenho 29 anos, vou fazer 30 em setembro, né? Curioso, inclusive, pensar que não é que eu vou fazer 30 e eu vou começar a viver os meus 30. Na verdade, entre os meus 29 e os meus 30 anos, eu tô vivendo meus 30 anos. Da mesma forma que entre 0 e 1, você está vivendo o seu primeiro ano. Então, quando eu completei 29, eu vivi 29 anos. Agora eu estou vivendo o ano 30 da minha vida. Onde eu quero chegar com isso, né? Nós fazemos parte de uma geração, se você é dessa geração Y, assim como eu, que cresceu, teve contato ali com a internet na adolescência, com as redes sociais, com a globalização na adolescência. Então a gente teve uma infância ainda desconectada da rede mundial de computadores, que é assim que algumas pessoas usam para falar de internet, e, e depois, na nossa adolescência, nós tivemos contato com a internet. Isso é interessante por um motivo, tá? Na minha visão. A gente foi a última geração que teve a oportunidade de viver de forma que a internet não era importante e depois experimentar uma realidade completamente oposta. Eu lembro que a partir de 2009, mais ou menos ali, eu já tinha Orkut, eu já tinha MSN, eu já tinha frequência, né, indo a Lan House, jogando jogos online. Depois o YouTube explodiu, aí em 2012 veio o Facebook. Por volta de 2011, 2012 eu comprei também o meu primeiro celular. E aí as coisas foram acontecendo, né? E, bom, o que eu queria falar a respeito disso? Nós tivemos a final da Copa do Mundo agora, no último domingo. Tiveram 4 shows, né, no halftime, que é aquele período ali do show do intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, tentando copiar um pouco do que as pessoas fazem no Super Bowl. E aí nós tivemos Madonna, entrando com o Ronaldo e o Ronaldinho, inclusive, foi muito legal. Tivemos BTS, grupo de jovens coreanos, que está tentando aí fama global, né? E depois nós tivemos aí o Justin Bieber e para finalizar a Shakira. Inclusive tem uma participação do Chris Martin ali, que é o vocalista do Coldplay, no coral das crianças. Bom, eu queria falar um pouco sobre o Justin Bieber, porque me chamou muita atenção o show dele. Queria só fazer um contraste com o BTS, por exemplo, que é jovens coreanos que têm mais ou menos a mesma faixa de idade do Justin Bieber, que estão nesse universo também da galera que é millennial ou de transição da millennium para a geração Z, né, da Y para Z. Como eles estão tentando fama global, eles ainda estão jogando o jogo. Você percebe que eles cantam uma música em inglês. Foi até interessante, eu conversei com uma amiga minha que é fã deles nessa semana, e ela falou, não é nem de longe a música mais legal deles, para quem é fã. Mas como eles estão tentando pensar de maneira mercadológica naquele momento, pela exposição para o mundo todo, faz todo sentido eles cantarem a música de maior sucesso, a música que é em inglês. Mas aí, esse é o contraste, né? Quem está tentando ganhar espaço para um artista consagrado como o Justin Bieber. O Justin Bieber, ele foi o cara que surfou na primeira onda de pessoas influentes por meio da internet. Ele foi o primeiro, assim, faz parte daquela primeira onda de pessoas que foram conhecidas globalmente, se tornaram extremamente famosas, reconhecidas pelo seu trabalho, todo mundo sabe quem é. Então o Justin Bieber foi um cara que ele experimentou tudo, o máximo potencial que a geração millennial, a geração Y, teve a partir da entrada das redes sociais nas nossas vidas. Então, por volta de 2011, 12, 13, a carreira dele começa a decolar, os clipes dele ficam famosíssimos no YouTube, ele alcança a fama global. E é interessante porque ele foi o cara que da minha geração atingiu o ápice do que era possível. Se eu parar para pensar por alguns instantes aqui, eu posso lembrar que da minha geração para frente, todo mundo sonha de alguma forma, né, pelo menos que consome rede social, em ser relevante nas redes sociais.
ser relevante no YouTube, né? Eu lembro que teve uma safra de YouTubers famosos aqui no Brasil que começou justamente nessa primeira onda aí da internet. E justamente foi essa galera que tem a minha idade, por assim dizer, que tá nessa janela aí. O Justin Bieber é um pouquinho mais velho, tem 32, né? Mas a maioria dos YouTubers famosos tem essa, mais ou menos essa idade. E eu tenho 29, estou um pouquinho atrás ali. Mas sobre o Justin em si, ele foi o cara que experimentou tudo o que é possível a partir do mundo globalizado. Então, fama, dinheiro, mulheres, que nem o episódio do Pica-Pau, iate, mansões, carros, tudo que você imaginar que é possível um ser humano conseguir, ele conseguiu. E é interessante porque a internet ela traz um novo fator que é a relevância. No que diz respeito às riquezas, dinheiro, entre outras coisas como, por exemplo, reconhecimento social, tudo que você pode imaginar de experiência que o ser humano pode ter, isso já estava disponível. Só que você ser conhecido globalmente, você ser realmente relevante, você de alguma forma expor a tua vida e se tornar notícia a partir de tudo que você faz, seja para o bem, seja para o mal, essa experiência foi o advento das redes sociais que trouxe e ele experimentou justamente disso. E aí agora aos 32 anos, eu acho que ele pode dizer que atingiu o ápice da carreira dele. Ele está fazendo um show na final da Copa do Mundo, que é o junto com a final das Olimpíadas, né, com as Olimpíadas em si, a abertura das Olimpíadas, acho que o evento mais televisionado do mundo. E aí ele, diferentemente dos outros artistas, entra lá sem banda, sem pirotecnia, só um cara com um microfone e um violão na mão, e ele começa a cantar uma canção, que é do álbum novo dele, uma canção muito simples, que inclusive dentro da letra fala ali que ele nem sabia exatamente o que escrever, como montar essa música, e ele fala de coisas simples, parece que é um diálogo dele com a mulher dele na música, e ele fala sobre as crianças, sobre a importância de amanhecer, de acordar, de estar com saúde. Ele celebra as coisas simples. E para mim isso é muito interessante, porque ele é um cara que ele experimentou tudo o que a vida pode dar, o que o mundo pode dar, o que as riquezas podem dar, o que a fama pode dar. E no ápice da carreira dele, ele não faz um show de pirotecnia utilizando justamente desses recursos que a fama pode dar. Ele vai para uma coisa muito simples. Ele entra sozinho, ele canta a maior parte do tempo de forma introspectiva, ou de olhos fechados, ou concentrado no que ele está fazendo. Ele meio que ignora um pouco o que está acontecendo à volta e canta aquilo como uma expressão do que está no coração dele. E para mim foi muito significativo, né? Porque acho que a nossa geração, a geração Y, sofre muito com isso. A gente teve a oportunidade de ser relevante. Com o mundo globalizado e o advento das redes sociais, a gente sonhou em ser reconhecido. E a gente viu nisso a oportunidade de talvez preencher os vazios da nossa alma, do nosso coração. Só que aí vem o cara que tem a mesma idade que a gente, que se tornou o ápice do que pode ser dito de sucesso e relevância no mundo globalizado, e ele resolve fazer uma coisa simples. Falar das coisas simples e de ser grato e dizer aleluia pelas coisas simples da vida. Isso é muito legal, porque é o resultado de 10 ou 14 anos de redes sociais e a nossa geração parando e pensando assim, já deu pra gente entender o que é isso, o mundo globalizado, deu pra entender o poder das redes sociais, o poder da relevância, e no fim das contas isso é pó, isso é nada. As coisas importantes da vida continuam sendo as coisas pequenas. Eu acho que a postura do Justin ali naquele show, né, do intervalo da final da Copa do Mundo, foi muito importante por isso. Eu acho que ele, como alguém que sabe o que é desfrutar do máximo
que o mundo globalizado e nas redes sociais e com o advento da internet pode nos dar. Ele meio que lembra que tá tirando os efeitos, tirando a maquiagem, tirando os roteiros, tirando a edição. As coisas que realmente importam na vida são as coisas simples. É estar com quem a gente ama, é desfrutar das pequenas coisas, dos pequenos momentos da vida, e é ser grato e dizer aleluia. Que aleluia significa, inclusive, só quem sabe entende. É dizer aleluia pela alegria que é ter as coisas mais simples e mais satisfatórias de todas. Acho que a internet e as redes sociais nos demonstraram uma realidade diferente, que é uma realidade onde a gente pode receber bombas de dopamina. São tantos estímulos que fazem a gente ficar completamente desregulado, ansioso, muitas vezes mal. E são estímulos tão fortes, porque o objetivo é fazer você ficar ali, que eles às vezes tiram a gente da realidade. E aí, nessa postura do Justin, eu vejo alguém que está tentando caminhar novamente para a paz, para as coisas simples, para as pequenas doses de dopamina que a vida nos dão e que no longo prazo são o que nos regulam e o que nos lembram do que realmente é importante. Achei sensacional a apresentação dele e eu acho que ele é uma figura muito controversa, né? Porque ele vive justamente esse espaço de desfrutar de tudo isso que a globalização, que as redes sociais, que a exposição pode nos dar. Então ele é um cara meio controverso, às vezes ele tá bravo, às vezes ele tá triste, às vezes ele trata a mulher dele bem, trata a mulher dele mal, às vezes ele xinga repórter, às vezes abraça repórter, às vezes ele fala de Deus, às vezes ele fuma maconha e fica doidão. É meio confuso, sabe? Porque eu acho que é isso mesmo. A gente é essa confusão toda e as redes sociais expõem isso. Mas apesar de tudo isso, a gente olha um cara que está tentando encontrar um caminho, que está tentando lembrar do que realmente importa e está tentando dizer de alguma forma, com a arte dele, que tudo isso daqui que a gente vê é só fumaça. E que o mais perto que a gente pode chegar de ter uma vida significativa é ser importante, presente e verdadeiro para as pessoas que a gente ama e que a gente quer ter perto. Esse foi meu aprendizado com o show do Justin Bieber no final da Copa. Se faz algum sentido para você, comenta aqui. Se não, comenta também. E é legal falar sobre isso. Eu tô lendo um livro bem bacana, né? Inclusive eu falei no último vídeo sobre a questão da falta de fome, que é um processo que tem passado na minha vida, onde eu tenho me encontrado num momento de extremo comodismo e eu tenho tentado mudar isso, encontrar um novo sentido e querer viver e ir além de novo, né? Porque essa questão de fome não é esse papo coach de você ser rico e você conquistar e fazer acontecer, mas sim de você ter uma vida significativa, construir uma história, ser o melhor que você pode ser para você e para as pessoas à sua volta. E esse livro aqui que eu estou lendo recentemente, do Harari, que é Sapiens, é muito famoso, embora tenha muita gente que critica, né? Tem me feito pensar muito sobre a espécie humana, sobre os nossos comportamentos. E essa final da Copa, esse show do intervalo da final da Copa do Mundo, me fez pensar muito sobre isso. Beleza? Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Um beijo no seu coração e tchau, tchau.